Salve, Atmosfera, tudo bem com vocês? A ressaca da maratona não passou completamente ainda e para ajudar eu fiquei bem doente e só tô me recuperando agora, o que acabou causando aí um certo atraso nesse Drops. Além desse vídeo também tem um dossiê Hidden Fighters sendo preparado em paralelo que deve sair em breve, mas é sempre importante lançar o Drops mais ou menos no começo do mês. Afinal, se eu não fizer isso o assunto acumula e aí ferra todo com o meu planejamento. E já que temos aí um monte de assunto para falar, já fica aquele convite amigável de sempre. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, considere tornar-se um membro e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Afinal, isso é tudo coisas fundamentais para a sobrevivência do canal do YouTube. E bom, vamos aí ao que interessa, porque os assuntos que rolaram durante o mês de novembro foram vários. A primeira coisa que eu gostaria de abordar foi a Maratona Chipmunks BR, que eu achei extremamente positiva, apesar do trabalho todo que deu, né? Eu gostaria de agradecer imensamente aí a todos os participantes, os colaboradores, divulgadores, outros canais que nos apoiaram e principalmente a você que assistiu tudo ao vivo, né? Muito obrigado mesmo. Foi um passo muito importante aí para a formação de uma comunidade brasileira de shmups e para que a gente se conhecesse os jogos, visse jogos novos, aprendesse coisas novas sobre os jogos, né? Se aprofundasse mais nesse gênero que nós gostamos tanto. Houveram problemas técnicos, claro, né? Fora algumas participações que eram para ter acontecido, mas acabaram não sendo possíveis por diversos motivos, né? Algumas pessoas perderam o e-mail de inscrição, outras perderam o prazo, outras me mandaram resposta e eu não recebi, mas enfim, acontece. Aprendi aí inúmeras lições fazendo um evento como esse, ou seja, da próxima vez as coisas vão ser mais fáceis, né? Eu pretendo fazer outra maratona aí no primeiro semestre de 2024, logo, se você quiser participar, já fica ligado, né? Vai se informando pelo que vai rolar aqui no canal, ok? E saiu o pacote de Dodonpachi Blissful Death Reincarnation, né, da M2, que é talvez um dos lançamentos mais aguardados do ano. Eu ainda não recebi a minha cópia, mas deve chegar em breve. E vai ter, claro, um review bem detalhado sobre esse jogo, né, assim que eu conseguir pôr as minhas mãos nele. Mas por enquanto o que eu sei do jogo é que nesse pacote estão incluídos o Dodonpachi Daiojo, né, que é o jogo original de arcade, e diversos outros modos de jogo, como o casual, o arrange e o extra. O extra vai contar com a versão de Black Label do jogo e com a versão Dodonpachi 3, que nunca foi lançada para console nenhum. Além dos vários modos de jogo, será possível também escolher entre diversas trilhas sonoras e também estão presentes aí os já conhecidos e famosos gadgets da M2, né, que são sempre muito bem-vindos. Enfim, eu só vou conseguir falar desse jogo adequadamente quando a minha cópia chegar, o que deve demorar um pouco, mas fiquem tranquilos que logo vem um review completo dele por aí. E eu quase deixei passar esse aqui, tá? Porque saiu em um vídeo muito recente. E bom, no lançamento de Dodonpachi Daiojo da M2, eles fizeram uma live que mostrou a versão que as pessoas iam receber do pacote recém-lançado, né, do produto. Porém, na mesma live, eles aproveitaram para mostrar um pouco do gameplay do Aleste Branch, que aparentemente já está em estágio avançado de desenvolvimento. O jogo me lembrou uma versão moderna do Zanac Neo, né, e apesar do visual moderno, deu para notar que sim, ele é um Aleste. Eu achei que eles iam mudar um pouco, deixar o jogo mais próximo de outros títulos da Rising ou da Psyche, mas não. Ao que tudo indica, muito da forma original foi preservada e, bom, que bom, né? A Last Branch também não tem previsão de lançamento, mas a M2
deve falar mais dele a partir de agora, né, em 2024, já que o lançamento do Dodonpachi Daiojo já aconteceu e isso devia ser uma prioridade para eles. Também saiu em novembro Valfaris Mechatherium, e os desenvolvedores me mandaram uma cópia para review. Eu, infelizmente, fiquei doente logo depois da maratona e minha voz desapareceu e eu acabei não conseguindo nem terminar a review que eu estava preparando para ele, mas vai sair em breve. O que eu posso dizer é que sim, o jogo tá incrível, tá? Se você gostou do primeiro Valfaris, cara, você vai adorar esse aqui. O jogo lembra um bocado o clássico Lords of Thunder, tá? Tanto pelo fato de o personagem ser uma pessoa voando, né? E que ataca o inimigo com espadadas e tiros. E também pela trilha sonora, que é heavy metal. Eu gostei muito do que eu vi por enquanto, mas como eu falei, eu quero fazer o review completo, eu não terminei ainda. Mas esse jogo merece, tá? O link para a página da Steam do Valfaris Mechatherium está na descrição do vídeo, assim como os links de todos os outros jogos que eu vou citar aqui hoje. Outro jogo que eu recebi e também não pude fazer o review foi o Iron Collection 1. Eu ia fazer um review dele e do Valfaris nessa semana, mas a saúde não ajudou, então vai acabar atrasando. É mais possível que eu acabe jogando o Iron Collection em uma live, tá? Já que, né, a gente já conhece os jogos que vão vir nele, mas espere algum conteúdo em breve sobre esse pacote. E você lembra de Demon Star? Demon Star era um shmup bem antigo, lançado em 97 para PC. Ele foi um shareware que fez um sucesso relativo na época e, bom, aparentemente ele está voltando. A página da Steam do jogo diz que vai acontecer um relançamento em breve e que algumas novidades foram incluídas no jogo, como modos novos, opção de jogar em 60 ou 120 FPS, trilha sonora original e nova e até a opção para jogar em modo Tate. Também chegou na Steam Hazelnut Hex, um clone bem interessante de Cotton. Apesar de ele ir mais pro lado do Bullet Hell, o jogo conta a história da bruxinha que vai lutar contra os inimigos para salvar o café da manhã. Entendeu? Não? Bom, nem eu, mas o jogo parece bem interessante. Ainda na linha dos Kill 'em Ups, esse aqui nem é novo e nem foi lançado em novembro, mas eu vou ter que falar dele. O Rui Calatré me procurou e perguntou se eu sabia desse jogo e por que ninguém estava falando de Mully's Dreamland. A dúvida dele é bem válida, já que o jogo parece ser fantástico e a mídia especializada simplesmente ignorou. Inclusive ele parece ser muito melhor que outros jogos que têm saído simultaneamente e está bem barato na Steam. Então fica aí a dica para você, dá uma olhada em Mully's Dreamland porque o jogo parece fantástico. Saiu também o demo do Missile Dancer na Steam. Mais uma obra do lendário Terarin, né, que se algum dia criarem um prêmio de desenvolvedor solo mais rápido da história, o primeiro lugar é dele e não tem discussão. Tá? O que não falta é jogo para justificar isso. Missile Dancer é um jogo mais na linha dos Rail Shmups, tá? Como o Afterburner e Galaxy Force, mas com personalidade própria. Caso você queira experimentar, é só fazer o download na Steam, que o demo foi liberado agora no mês de novembro. E lembra também do Hellcats, que eu falei aqui no canal faz alguns meses? O jogo foi finalmente lançado na Steam. Os gráficos e a música estão bem bons, mas eu ainda não sei se a mecânica que eles implementaram vai funcionar legal.
eles usam um esquema de mudar a altitude da nave para escapar dos tiros e, bom, eu realmente não sei como é que isso ficou. O jogo tem um demo também que já está à disposição e eu pretendo testar isso em breve, mas se você já quiser verificar, dá uma olhada na página de Steam de Hellcats. E você com certeza já ouviu falar de um camarada chamado Pak Fujishima, certo? Só para refrescar a memória, ele trabalhou em Zanak, Guardic e nas séries Gol Velhos e A Leste. Você provavelmente também já ouviu falar de um outro camarada chamado Gemini Hirono, né, que trabalhou em Puyo Puyo, Zanak e Ghoul Cave. E também de Hiroki Kodama, que também trabalhou em A Leste, Spriggan Power, na série toda A Leste, Robô A Leste, G A Leste, Power Strike 2, enfim, né? Esses três você provavelmente já ouviu falar, mas e se eu te dissesse que esses três caras se juntaram para fazer um shmup horizontal para NES em 2023? Sim, meus caros, que época bacana para ser fã de shmup, né? Bom, o jogo se chama Shokyu Senki Stick e foi exibido na Digigame Expo de 2023. Diversos artigos aí falaram que a ROM contendo a demo do jogo foi vendida nessa feira, mas eu não entendi se foi só o arquivo ou foi um cartucho, porque ele é para NES. Quer dizer, para Famicom, né? O jogo em si tá absurdamente lindo e dá uma boa ideia do que vai vir por aí. E é interessante ver como os desenvolvedores se sentem assim desafiados pelas limitações do hardware e tentam sempre criar jogos que ultrapassem muito elas. E esse aqui parece ser um exemplo típico. Stick não tem data de lançamento prevista, mas é um jogo que eu tenho certeza que vai ficar pronto e quando ele sair vai ser sensacional. E se você é fã de Ezerion e achou ruim que Final Ezerion foi lançado apenas para Switch, pode se acalmar. O jogo acaba de chegar para Steam. Eu fiquei impressionado de quantos fãs esse jogo tem desde que eu falei dele aqui, mas sinceramente eu não tive coragem de pagar ainda pelo que estão pedindo. Se você jogou Final Ezerion, por favor, deixa um comentário aqui com suas impressões, porque eu fico curioso de saber o que as pessoas estão achando desse título, né? E mais um jogo que era um shareware e que agora vai ganhar versão comercial, expandida e revisada, claro, é Zakesta. A versão nova se chama Zakesta Z, do desenvolvedor Hakchi, e que vai contar com 5 fases e um visual retrô, mas com a jogabilidade similar de shmups modernos, não devendo nada para um Bullet Hell. A previsão do lançamento é para o primeiro quartil de 2024. E se você gosta de mechas e shmups multidirecionais, Raging Strike pode ser uma boa pedida. O jogador vai poder escolher entre vários mechas, cada um com armamento distinto, e enfrentar inimigos em um cenário multidirecional. Aparentemente, estão disponíveis tanto armas de longa e de curta distância, mas isso a gente só vai saber ao certo quando um demo pelo menos for lançado, né? O jogo foi anunciado agora em novembro, mas o lançamento previsto é só para agosto de 2025. E mais um jogo com cara de NES, só que esse aqui é pelas plataformas atuais. Zilan Force, ou Shelan Force, não sei como é que se fala isso, é uma verdadeira homenagem a títulos como os shmups da Konami e da Compile para NES. Em uma olhada rápida, é fácil confundir eles com Crisis Force ou Salamander, por exemplo, mas não.
trata-se de um jogo 100% novo. A equipe da Pixel Co parece estar fazendo um trabalho sensacional e eu mal posso esperar para jogar ele aqui também. O Zealand Force já tem página da Steam, mas ainda não tem uma data de lançamento definida. E você que coleciona Mega Drive e gosta de manter os seus rins, pode ficar feliz, porque vai sair uma leva de reimpressões de Eliminate Down. Esse é um dos shmups mais sensacionais de Mega Drive, que saiu bem pro fim da vida do aparelho e por isso poucas cópias foram colocadas no mercado, fazendo com que ele se tornasse absurdamente raro e caro. A reedição fica por conta da Retrobit e diversas lojas vão comercializar os cartuchos que agora vão ser verdes transparentes. Enfim, é bom saber que as pessoas vão poder completar a coleção de jogos de Mega Drive sem ter que vender os jogos no mercado negro para isso. E é claro que eu vou falar da série Arcade Archives, que dessa vez conta com Tokyo ou Scramble Formation como lançamento. Olha, eu joguei tanto esse jogo, mas tanto, que já era hora da Taito me mandar um gabinete arcade do Scramble Formation. Mas enfim, tô aqui fazendo minha propaganda dele de novo, né? Scramble Formation é um jogo bem legal dos anos 80 e que tem uma mecânica interessante. O funcionamento da nave muda conforme a formação de drones que é alterada. Algo que foi muito pouco explorado em shmups que saíram depois. Eu acredito que tenha servido de inspiração para o funcionamento dos drones em Musha e Battle Garega, que eu consigo me lembrar, mas também devem ter outros jogos que também usam esse sistema. O jogo era extremamente popular e eu garanto que se você tem mais de 40 anos, você viu algum gabinete do Tokyo ou Scramble Formation em algum fliperama da vida. Enfim, ele está disponível no Arcade Archives agora e o preço está bem baratinho, se você gosta do jogo vale a pena conferir. E era isso, galera, essas foram as principais novidades do mês de novembro. Tá? Se desculpe pelo atraso, desculpe pela minha voz, mas eu realmente fiquei doente e não tive condição de dar andamento aqui no planejamento das coisas. E aí, o que você achou da Maratona Shmups BR? Já reservou sua cópia do Donpachi da Yojo? Tá ansioso pelo lançamento de Stick? E o Missile Dancer 2, já pegou o demo para testar? E o que você achou do gameplay do Aleste Branch? Deixe uma mensagem aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E, como sempre, se você gostar do que virou aqui, já sabe, assine o canal, compartilhe o vídeo, manda para o seu grupo de amigos, considere se tornar membro do canal para que projetos maiores sejam possíveis. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Abraços e fui!